Olá, oitavo ano, tudo bem? Bom, vamos continuar as nossas aulas sobre a Revolução Francesa. No terceiro vídeo que eu fiz para vocês, acredito que nós paramos nesta tela, nesta imagem, que é o fim do período da monarquia constitucional da França entre 1789 a 1792. Então, para retomar rapidamente, nós temos nesse período aí o fim da monarquia constitucional, ou seja, o fim do governo do rei Luís XVI e o estabelecimento da república. Por quê? Porque o rei Luís XVI vai tentar fugir da França e, com a ajuda de outros reis absolutistas, formar um exército para de novo invadir a França e retomar os poderes absolutistas. Só que antes dele conseguir fugir da França, ele é capturado, ele é pego. Ele vai alegar que foi sequestrado, mas isso não foi suficiente. Cria-se uma crise política, a monarquia constitucional, a ideia de monarquia constitucional entra em crise, principalmente porque os jacobinos vão acusar Luís XVI de traidor da Constituição e da Revolução. Os jacobinos vão dizer: não tem como nós sustentarmos um sistema político onde o rei, o governante, vai ficar o tempo todo tentando sabotar ele. Então, monarquia constitucional e o grupo dos girondinos que apoiava essa ideia de monarquia constitucional vão entrar em crise, vão se enfraquecer. E aí cria-se força os jacobinos. Então, em 1792 vai ocorrer a condenação e o julgamento de Luís XVI à guilhotina, ele vai ser executado. E, diante de uma invasão estrangeira e o agravamento da crise econômica, fez com que os jacobinos, com o apoio dos sans-culottes, né, que é aquela população, os trabalhadores, aquela população mais pobre que vivia nos arredores de Paris, eles chegassem ao poder em 1792, criando então a República Jacobina. Ok? Bom, então você tem aqui a imagem da execução do rei Luís XVI, que até então, morrer pela guilhotina, ser executado pela guilhotina, era um privilégio somente da nobreza, só dos nobres, ok? Porque era a forma mais rápida e sem sentir dor que uma pessoa poderia, né, ser executada, tá bom? Então você tem imagem ali. Aqui você tem aqueles líderes dos jacobinos que eles vão atuar principalmente entre a Guarda Nacional, que vai ser aquele exército da Revolução que vai se formar depois da tomada da Bastilha, Danton e Marat. E aqui nós temos a imagem do líder, né, da República Jacobina, Robespierre. Tá? E ele vai também mostrar características ditatoriais, autoritárias, até mesmo louco. Tá bom? Nós vamos ver aqui. Bom, a República Jacobina, a gente tem uma ideia de democracia, de progresso. Com a França não foi muito bem assim, não. A República Jacobina também ficou conhecido como período terror jacobino. Tá? Bom, nesse período, Robespierre assume o comando do governo revolucionário. Os jacobinos assumem o poder de um país à beira do colapso, principalmente guerra, a crise econômica, as outras monarquias absolutistas tentando invadir a França para acabar com essa revolução na França, né, com essa ideia, né, de revolução. Então tinha monarquias absolutistas querendo invadir a França e havia conflitos internos também, né, que geravam crise econômica. Aí, para manter-se no poder, Robespierre passa a exterminar todos que fossem considerados inimigos da Revolução. O que quer dizer isso? Robespierre, gente, ele vai é, democratizar a guilhotina. Até a execução de Luís XVI, a guilhotina era um privilégio somente dos nobres. E aí remonta aquele privilégio que vinha desde o do período feudal. O Robespierre falou: não tem mais privilégio para ninguém, não. Se for para executar todo mundo agora, vai morrer pela guilhotina. Democratizou, né? Olha só que revolução maravilhosa. Democratizar a guilhotina, né? Então o pobre agora poderá morrer igual o nobre. Olha só, o povo deve ter ficado muito feliz, certo? Perder a cabeça igual o nobre é uma felicidade. E aí o que ele fez? Ó,
os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. Todo mundo que ele pensasse ser contra a revolução, que ele pensasse ser contra a revolução, ou que ele imaginasse, né, ser contra a revolução, cismasse contra as pessoas, né? Então ele perseguia. Estima-se que cerca de mais de 10 mil pessoas foram guilhotinadas na França no período do governo Robespierre. Mais de 10 mil pessoas. Robespierre chegou a afirmar que a França não precisava de tantos tribunais, não precisava de mais tribunais. A França precisava de mais guilhotinas. Mais guilhotinas. Tanto é que ele foi genial, gente. Ó, o rapaz foi criativo. Ele chegou a criar guilhotina móvel, porque não eram todos os vilarejos ou cidades que tinham a guilhotina. Então, ele criou a guilhotina móvel para levar a guilhotina para as cidades ou os vilarejos que não tinham a guilhotina, para promover, então, a execução de maneira indolor e rápida de todas as pessoas, certo? Robespierre foi fera, tá? Tranquilo? Então, e no período de Robespierre, vai acontecer um dos maiores massacres do mundo contemporâneo, o massacre da Vendéia, certo? Estima-se que mais de 200 mil pessoas serão massacradas nessa região da Vendéia, uma região, certo? Composta por camponeses, de maioria católica, que ficaram numa região ali, camponeses, católicos. Eles não foram a favor da Revolução, em qual aspecto que eles não foram a favor da Revolução? Porque com a Revolução Francesa, a França separou o Estado da Igreja. O catolicismo deixou de ser religião oficial e tomou os bens da Igreja. Então aquela população ali não estava satisfeita com a Revolução, mas estavam quietos. Robespierre, sabendo, mandou representantes do governo lá para recrutar homens para fazer parte da Guarda Nacional. Recrutar homens, pegar homens ali. Quando chegaram os representantes da Guarda Nacional ali para recrutar esses homens para fazer parte, então a população da Vendéia expulsou eles ali. E até mataram alguns representantes. Aí, como resposta, Robespierre manda então realizar esse massacre ali na região da Vendéia. Cerca de 200 mil pessoas são exterminadas, executadas ali, certo? Massacradas. Então, entendeu? O terror jacobino foi só pela guilhotina, não, tá bom? Aí Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática a redistribuição parcial da propriedade e leis de amparo social. Então ele começa, e aí a elite francesa não gosta disso, os grandes proprietários de terra, né? Então, o que ocorre? E aí você tem aqui, ó, a guilhotina, símbolo do terror, vai se tornar um símbolo dessa república jacobina. Ok? Então, um caos econômico, as coisas não estão assim funcionando, não. E aí você tem um louco que pode cismar com você e pode querer sua cabeça, né? Aqui, ó, a guilhotina aqui, eu colocava aqui, ó, e caía aqui a cabeça aqui, tá? Bom, aí nós vamos ter a reação termidoriana. O que foi essa reação termidoriana? A burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo liberdade nos negócios, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. E não foi fácil, não foi difícil, quer dizer, começar uma campanha contra o Robespierre, porque ele começa a perseguir até os seus aliados. Então, né, não foi difícil organizar uma conspiração contra ele, não. Aproveitando-se da situação, eles derrubaram o governo de Robespierre e ordenaram a sua morte. Então, o que acontece? Sobreviventes do Girondino, mais o pessoal da planície e o pessoal do próprio Jacobino, com medo do Robespierre, né, se voltaram contra ele. Organizaram uma conspiração contra ele e aí ele perdeu muito apoio, porque no período do governo dele foi executado tanto Danton quanto Marat. Ele mandou executar aqueles dois líderes também. Então ele perde apoio. E aí então ele é tirado do poder e já é executado, né? Já é executado seguidamente na guilhotina. Deve ter morrido feliz, né? Certo? Deve ter morrido feliz. Bom, a reação termidoriana iniciou-se em 1794 e representou o retorno da alta burguesia ao poder, mas aqui ainda não era jamais monarquia, certo? Uma nova constituição foi elaborada em 1795
Foi mantida a república como forma de governo. O voto censitário foi restabelecido para afastar as camadas mais pobres do governo e o governo passou à mão de um diretório. Bom, certo? E aqui nós temos aqui, ó, a noite do 9 termidor, que vai ser essa reação termidoriana, tá? 9 termidor vai ser esse termidor vai ser um dos meses do ano, tá? Lembra, com a Revolução Francesa é mudado o nome dos meses do ano, porque os nomes dos meses do ano foi dado, era um calendário cristão de influência da Igreja Católica, então eles queriam acabar com tudo isso, então tinham novos nomes, ok? Bom, o que foi essa fase do diretório? O poder foi entregue a um conselho de 5 membros, o diretório, certo? Eleitos para o mandato de 5 anos. Então eram 5 líderes da alta burguesia ali que ia governar, né, uma república ali de 5 pessoas num período de 5 anos. O governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação dos países europeus, certo? Então, o diretório consegue se manter porque tem do lado as forças armadas, o exército. E dentro do exército, um girondino ali, vai começar a se destacar a figura de Napoleão Bonaparte, vai se tornar o general mais jovem e mais vitorioso do exército francês, né? A figura de Napoleão Bonaparte ganha prestígio diante da atuação do exército, o que levou a assumir o poder posteriormente no finalzinho ali, ó, de 1799, praticamente de 1800 ali, ok? Tá? E aí vai ser um próximo capítulo que nós vamos estudar ali, a Era Napoleônica. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso aí. Bom, os resultados da Revolução Francesa. Nós estamos terminando já o vídeo aqui. Os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais. Eles começam a se espalhar, vão chegar aqui na América. E inspiraram a luta pela independência e liberdade de diversos países. A Revolução Francesa vai influenciar aqui principalmente, olha, a, a Inconfidência Mineira, depois principalmente a Conjuração Baiana, tá? A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas, pautada nos princípios, né, ou nos direitos humanos, certo? Tá? Principalmente aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, todos são iguais perante a lei. Então, vai ser um sistema que vai revolucionar e nos influencia até hoje. Tanto é que dá início à idade contemporânea. Ok, gente? Aqui nós finalizamos essa série de capítulos e estudos sobre a Revolução Francesa. Nos próximos vídeos, nós vamos estudar que há também continuação prolongamento da Revolução Francesa, a Era Napoleônica, certo? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.